Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Esse é um evento, como vocês podem ver, o nome é Autismo, Eles Cresceram e Agora. Esse evento é um evento que vai ser uma conversa muito informal sobre o tema. Nós aproveitamos, então, o dia 18 passado, que é o dia que é comemorado por organizações sociais, inclusive internacionalmente, como o Dia do Orgulho Autista, para que a gente tivesse uma oportunidade de visibilidade e de conversar e conhecer as pessoas do espectro autista. Então, o Centro de Apoio de Direitos Humanos e Proteção dos Vulneráveis do Ministério Público, do qual eu sou coordenador, em convênio com o CEAF, que é o Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Funcionais do Ministério Público, tomaram essa iniciativa de uma conversa breve, não vai durar mais do que 1 hora, com pessoas muito representativas né, do autismo, do trabalho com as pessoas autistas no âmbito governamental e organizações sociais também. Então, antes de começar, eu gostaria de, informalmente, agradecer a presença de todos vocês, especialmente do secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, que está aqui presente, está de aniversário, segundo a colega Sinara Braga, que também se encontra na plateia e merece referência, porque intermediou essa conversa com o movimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Menin, então, sou promotor de justiça, e eu vou apresentar as pessoas que estão aqui com a gente. A Ana Costa, auditora fiscal do trabalho, desde 1996, aqui ao meu lado, coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Rio Grande do Sul, Ministério do Trabalho e Emprego. Também a Luciana Mendina, que é coordenadora estadual do MOAB, Rio Grande do Sul, que é a idealizadora da Lei da Detecção Precoce, também idealizadora junto com a doutora Sinara desse evento, que vieram me visitar, tivemos essa conversa e achamos que seria bem oportuno, então, conversarmos, né, com as pessoas autistas. O Bernardo Martinez, de 22 anos, que é estudante de Biologia da URGS, que é filho da Luciana, né, Luciana? O Bernardo é tu, né? Isso. O Marvin Vasconcelos, 18 anos, estudante. O Thales Cauã da Silva Nascimento, 21 anos, que é estagiário, né, Thales, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E a Isabel Zimmermann, que é pedagoga. Então, assim, para a gente começar brevemente a nossa conversa, da Ana, a Ana poderia nos explicar, assim, como é o teu trabalho de inclusão das pessoas autistas, os jovens adultos autistas, porque esse é o objetivo da nossa conversa, né? A gente sempre se debruça muito sobre as questões do autismo, especialmente nas idades mais da infância e adolescência, tal, mas chega um momento da vida que é o momento do jovem adulto autista, né? E como é que é esse trabalho de vocês lá no Ministério do Trabalho? Então, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite de estar aqui, né? E nós temos uma lei no Brasil, desde 1991, que determina que as empresas com 100 ou mais empregados têm um percentual de empregados com deficiência. E desde 2002, o Ministério do Trabalho e Emprego tem fiscalizado as empresas para o cumprimento dessa cota. Naturalmente, dificilmente uma empresa contrata uma pessoa com deficiência. Se não houvesse essa lei, que a todo momento há um projeto de lei tentando acabar com essa lei, não haveria as contratações que a gente tem. Então, eu fiscalizo há muito tempo, né? Ele estranhou, né? Desde 96, acho que não era nem nascido, eu já estava lá trabalhando no Ministério do Trabalho. Já tá chegando a minha hora de aposentadoria. Mas assim, pessoal, então, o que a gente vê? As empresas, se não tivesse essa lei, não contratavam. Vocês que são... As pessoas com deficiência sabem que a vida, para elas, tem sempre muitos obstáculos, tem sempre muitos nãos. E esse não que aparece na escola, que aparece
nas relações sociais, que aparece até na própria família, também aparece no emprego. E as empresas resistem a essa contratação. E só contratam porque tem multas que são aplicadas a elas quando elas não cumprem a legislação. Bom, então, o que a gente tem? Existe tanto a contratação como um emprego comum, né? Um emprego dentro de uma empresa, e a gente tem visto, eu que faço assim, porque a empresa tem que comprovar para nós que aquela pessoa que ela está nos dizendo que tem deficiência tem. A gente então vê um laudo de um médico, de uma psicóloga, de um neurologista, de um fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, enfim, a gente olha os laudos para ver se realmente aquela pessoa se enquadra no que se entende hoje por pessoas com deficiência. E o que a gente tem visto, eu vejo muitos laudos, eu acho que eu passo mais vendo laudos do que fazendo outra coisa, né? E é difícil, às vezes, avaliar, não estando na presença dessa pessoa, avaliar se ela tem deficiência. E principalmente aquelas, assim, e vocês vivem isso, as deficiências que não são visíveis são mais complicadas ainda, porque tu não tá vendo ali, e os médicos também ficam com muita dúvida sobre isso. E eu vejo cada vez mais laudos de pessoas com autismo. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, viu? Isso é um fenômeno que eu vejo de uns 10 anos para cá. Tem empresas que têm um número significativo de pessoas com autismo. Eu acho que isso é uma boa notícia para vocês, sabe? Porque existem pessoas com autismo trabalhando com carteira de trabalho assinada. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho também muito interessante, eu vejo aqui as minhas parceiras da SMED, do PTE, aprendizagem profissional. Aprendizagem profissional para pessoas com deficiência, para qualquer jovem é interessante, mas para pessoas com deficiência eu acho muito interessante como uma forma de inclusão no trabalho. Por quê? Aquela pessoa vai fazer um curso numa instituição de ensino profissionalizante, Senai, Senac, CIEE, Pão dos Pobres, enfim, e vai fazer uma parte teórica e vai fazer também uma parte prática dentro da empresa. Ela ali entra como aprendiz, ela está, como o nome desse contrato diz, ela está aprendendo. Então, a empresa não pode exigir que desde o primeiro dia tu apresente resultados, que é o que as empresas querem, que tu entre, tu vai ser contratado como uma pessoa com deficiência, mas elas, na hora que depois do trabalho, elas não querem que tu tenha impedimento. Bom, mas é uma pessoa com deficiência, foi contratada por conta disso. Então, vocês vão ter um tempo para mostrar para essa empresa e para essas chefias, que as que mais resistem, que vocês têm habilidades e que vocês têm condições. Vocês têm impedimentos? Tem. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos alguma coisa que várias coisas. Eu tenho várias coisas que eu não consigo fazer, né? E no trabalho tem muitas coisas do meu cargo que eu não consigo fazer, mas eu consigo desenvolver outras coisas, né? E estou lá até hoje por conta dessas outras coisas, tá? Então, assim, tu vai levar um tempo para mostrar os teus impedimentos. O que é importante é que, por lei, a empresa tem que adequar o ambiente às pessoas com deficiência. Então, as rampas, a gente veio falar, quando a gente ouve falar em acessibilidade, a primeira coisa que a gente vê é uma rampa, mas todas as deficiências e todas as pessoas precisam de apoios e precisam de acesso. E as pessoas com autismo, e é o espectro, cada uma tem a sua particularidade, né? Vai precisar de alguma adequação. E isso é um direito de vocês. Então, vocês têm direito a um emprego com acessibilidade. Então, e as empresas precisam saber disso. E durante a aprendizagem, elas vão conhecendo vocês e vão vendo que adequações tem que fazer para que vocês possam. Talvez naquele ambiente tenha um som que atrapalhe vocês, tem um outro que tenha uma luminosidade, enfim. Cada um de vocês tem alguma particularidade. Então, quero dizer para vocês que tem oportunidades e que tem já muitas pessoas com autismo trabalhando.
E uma outra coisa que daí não é da nossa alçada de fiscalização é o estágio. O estágio também eu acho muito interessante como forma de ambientação no ambiente de trabalho. A lei de estágio prevê que 10% dos estagiários sejam pessoas com deficiência. Essa lei não é fiscalizada, não, porque a gente, enquanto Ministério do Trabalho e Emprego, fiscalizamos relações de emprego, a gente não fiscaliza, a gente sabe que essa lei não é muito respeitada. Não é muito, não é nada. Então, pessoal, eu acho que eu já falei demais. Eu estou aqui à disposição, se vocês quiserem saber mais alguma coisa. Não sei se eu fui clara. Foi claríssima, Ana. Muito obrigado pela tua participação. E merece palmas também, eu acho que foi, especialmente pelo trabalho que desenvolve, porque a tua fala era visível com os nossos amigos que estão aqui sentados, como estavam felizes de te ouvir e saber que tem gente como tu intermediando a inclusão laborativa, né, das pessoas com autismo. Então, esse não é um evento sobre técnica jurídica, né? Esse é um evento sobre visibilidade, né? Dentro de uma instituição de Estado, que é o Ministério Público, e de sensibilização dos colegas promotores que estão nos assistindo pelo curso online, pela transmissão do Centro de Aperfeiçoamento Funcional e da comunidade também. Mas eu vou me permitir, brevemente, antes de passar a palavra para a Luciana, que está ansiosa para falar, né, Luciana? Brevemente sobre a Lei 12.764 de 2012, que é a lei que institui a Política Nacional da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, ela institui a política nacional, essa lei, e ela tem uma disposição muito importante, que ela diz que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso significa a interface com o Estatuto das pessoas com deficiência, né? E no artigo 3º fala quais são os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Lá no artigo 1º ainda ela define, né, o que é, né, nos incisos 1 e 2, assim, para efeitos dessa lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos 1 e 2, que é deficiência permanente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, a ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas a seu nível de desenvolvimento. E 2, padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados, ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamentos ritualizados, interesses restritos e fixos. E sobre os direitos, além de falar da vida digna, integridade física e moral, livre desenvolvimento da personalidade, segurança, lazer, traz uma série de direitos importantes. Fala do direito ao acesso, que a doutora Ana mencionava aqui antes. Fala do direito ao acesso, acessibilidade à educação e ao ensino profissionalizante, à moradia, inclusive a residência protegida, ao mercado de trabalho, que era essa foi a nossa conversa, né, com a doutora Ana, a previdência social e a assistência social. Enfim, dito isso, brevemente, né, sabendo que existe uma lei que garante direitos, né, a gente passa a palavra então para a Luciana, e ela é a coordenadora do MOAB, né, na seccional Rio Grande do Sul, que é o Movimento do Orgulho Autista, né, é uma organização social nacional que aqui localmente a Luciana exerce a coordenação. A Luciana, então, é uma pessoa fundamental para a nossa conversa, porque ela vai intermediar a nossa conversa pela proximidade que ela tem com a causa e com as pessoas autistas que estão aqui presentes. Então, a gente vai, Luciana, que tu brevemente apresente o teu trabalho na secretaria e depois converse com eles sobre essas questões que a gente quer saber, o que eles têm, quais são as demandas de inclusão do jovem adulto, seja na área que for. A gente falou em inclusão laborativa, mas existem diversos setores da vida
que demandam inclusão e que, às vezes, encontram esses nãos que a Ana Costa nos comentava. Então, Luciana, por favor. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Hoje eu estou como mãe desse rapaz, Bernardo Martins, que é meu papel principal na vida. Mãe desse menino que mudou minha vida e me fez entrar nessa missão. Antes de mais nada, queria agradecer ao doutor Leonardo, doutora Sinara, e eu tenho tantos agradecimentos a fazer antes. Eu sei que vocês estão ansiosos para escutar os nossos autistas, mas eu tenho que agradecer a presença do meu secretário Léo Voigt. Eu trabalho na SMDS, na Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão Social. Agradecer a presença do nosso coordenador William Tempel. O Thales gostou, né, Thales? A presença da Tairê, né, que é da Paz e Amor, Associação Paz e Amor de Cachoeirinha, que veio aqui, que se fez representar nesse momento tão importante. A presença do Nelson Calil, do Condepa, da Patrícia Samberg, nossa coordenadora estadual, junto comigo no Moab, da Isabel Ferreira, coordenadora em Porto Alegre, o doutor Marcelo Hartmann não chegou ainda, mas ele vem também da Casa Teia, é muito importante a participação dele aqui com a gente hoje. A Clínica em Tempo estão aqui com a gente, as mães que estão aqui, a Pati, mãe do Marvi, a Márcia, mãe do Thales, a Isabel, que é a mãe, que é autista, grande presença aqui com a gente. Então, queria apresentar, né? Antes um pouco de apresentar, que eu estou muito emocionada, que não é comum a gente fazer evento desse porte falando sobre os adultos. A gente sempre fala dos pequenininhos, mas, como o título diz, eles cresceram. E agora? E agora a gente tem desafios. Eu só chamo aqui o meu secretário, Léo Voigt, para falar 2 minutinhos, porque ele é um secretário, que agora a doutora Sinara já falou, então eu não vou esconder, faz aniversário hoje. Merece uma salva de palmas. Por incrível que pareça, ele é tímido, mas ele é um exemplo de secretário. E essa inclusão que a gente vive, o William sabe, o Adilson, a Arielle, todos que fazem parte, Nelson Calil, a gente está mudando a realidade em Porto Alegre, muito graças ao nosso secretário. E agradecer o pessoal do PTE, que estão aqui presentes. O secretário havia pedido para ficar discreto na plateia, mas foi chamado para a conversa, então, por favor. Bom, eu vim aqui para aprender, né? Então, quem menos tem que falar sou eu e quero ouvir bastante. Apenas referi, então, que a Prefeitura abriu essa casa de atendimento especializado, que é o CERTA. Isso foi um avanço, é o início da pauta do tema do espectro autista na política pública, não é o fim, é apenas o primeiro passo. Além disso, então, tem o programa da SMED, né, para a introdução no mundo do trabalho, do qual a Secretaria tem, então, estagiários que trabalham, e estamos exibindo o nosso centroavante aí nesse estágio, que é o Thales, né, que vai fazer uso da palavra para nós. E esse é o compromisso, então, de que a política pública comece a se ocupar desse tema. Já tem notícias agora que o governo do estado também estará realizando a construção daí de uma casa para atendimento dessa população, né, da população do espectro. Enfim, esse é um conceito muito novo, nós estamos aprendendo, nós estamos conhecendo, as instituições de Estado estão precisando conhecer e entender os perfis, as necessidades, as carências e as potencialidades que estão disponíveis nesta identidade cultural, nessa subidentidade. E, portanto, estudando, conhecendo, experimentando que nós vamos poder propor boas políticas de fomento, de desenvolvimento e de inclusão. Além disso, parabéns para a iniciativa, doutor Leonardo, deste evento, doutora Sinara, parabéns a Luciana, que é uma grande liderança nisso, né, Luciana Mendina, e estou aqui para ouvir, para aprender. E, se deixar, eu volto lá para a plateia. Agradecer também a presença da Márcia Piccoli, do Inter. Obrigada. Todos que estão aqui, Rita Bernardes também, nossa amiga sempre presente. Agora chegaram as meninas que vieram aprender
com o Dr. Marcelo Hartmann, que eu tinha citado, da Casa Teia, outro grande investimento. Aqui eu peço uma salva de palmas também, por essa sensibilidade da Unimed, que a gente tem que ter todas as frentes, desde SUS, Unimed, Plano de Saúde, todos. E as clínicas também, que fazem excelente trabalho. Gente, agora vamos passar para eles, que vocês querem ouvi-los, né? Eu estou como facilitadora. O que significa isso? Eu vou fazer perguntas, como tem 4 aqui, eu vou fazer a mesma pergunta e cada um vai respondendo, né? Para contar um pouquinho da sua história. Isabel, eu sei que teve diagnóstico mais tarde. Com quantos anos você recebeu? Isso mudou sua vida? O que significa o laudo do autismo para você? Boa tarde a todos. Estou feliz de estar aqui com a Luciana. Agradecer também o teu trabalho, que é lindo e maravilhoso. Eu recebi o meu diagnóstico aos 41 anos e a vida inteira eu era tratada por depressão. E de tempo em tempo eu me esgotava fisicamente, emocionalmente, caía de cama e não queria sair do quarto. E tenho as características do autismo, né? Interesses restritos e algumas estereotipias, manias, coisas que eu aprendi como mulher a esconder, para não chamar a atenção. Isso é uma coisa muito importante que tem que ser falado, que a menina, geralmente, ela aprende a imitar o comportamento dos outros e se anula. Isso aconteceu comigo. Então, eu via que eu tomava remédio para depressão e não mudava a minha vida. Eu sabia que tinha algo errado comigo, porque para tudo, para mim, era mais difícil. Por exemplo, eu moro em Cachoeirinha. Para mim, em Porto Alegre, pegar um ônibus e voltar, eu tenho que voltar para casa e dormir. E eu pensava assim, por que acontecia isso comigo, né? Eu queria fazer mais coisas, me esgotava, só de ter o contato, de ver as pessoas, cheiros, barulhos. Eu tenho sensibilidade auditiva, olfativa, no toque. Então, tudo isso, com o passar da vida, eu tive que aprender a lidar para mim poder sobreviver no meio da sociedade e correr atrás do meu pão, né? E desde criança, eu tinha as crises do autismo e para os meus pais eram falado que era crise de nervos. E muitas pessoas às vezes falavam assim, isso é falta de laço, porque parecia birra, parecia, mimada demais. Só que do meio que eu vivo, eu não tive mimos, né? Então, quando eu fui crescendo e eu tinha muito hiperfoco em querer ser professora, mas também tive muita dificuldade escolar por causa do TDAH, por causa do autismo. Então, eu tenho, assim, os meus boletins, né? A primeira série, minhas notas 100, 100, 100. Depois, no decorrer dos outros anos, todas as notas vermelhas. No final do ano, eu estudava lá correndo e passava. E aí, quando eu fui para o magistério, minhas notas muito boas também, 90, 100, 100, 100. Por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa do meu hiperfoco, uma coisa que eu queria muito fazer. Então, eu me dedicava muito. E depois que eu estudei para ser professora, que realmente eu fiz o que eu gostava, eu me dediquei muito e sempre me destaquei nessa área, dentro da escolar, porque eu gosto muito de lidar com as crianças, com a parte de trabalhar com circuitos, coisas concretas, então isso sempre me fez eu me destacar no meio escolar. Então, falando ali que eu ouvi, né, da inclusão, hoje em dia, para mim, assim, né, eu tive meu diagnóstico aos 41 anos, hoje eu sei que eu tenho autismo, e por conhecer, né, e saber o autismo, eu tive menos crises de cair de cama, porque eu sabia assim, bom, tá demais, eu tenho que parar um pouco. E isso diminuiu muito. Ainda hoje em dia eu tomo medicação, faço acompanhamento com o neurologista, mas a minha vida está mais light por eu conhecer o autismo e saber agora lidar com quem eu sou. Quando eu descobri o autismo, eu estava numa escola em Porto Alegre, que infelizmente fechou, era uma escola muito boa de trabalhar. E aí a dona da escola, quando eu falei para ela, disse, não, Bel, não tem problema nenhum, já conheço teu trabalho, não vai mudar nada. Depois disso, né, a escola fechou, daí eu entrei numa outra escola, eu trabalhei 3 dias, mostrei meu trabalho para depois falar do autismo. E depois disso eu trabalhei em 2 escolas que sabiam do meu autismo, mas nunca me deram leveza, sabe, para trabalhar. Trabalhava ali, às vezes me deixava sozinha com 2, 3 turmas, e nunca tive esse apoio, essa compreensão por causa do autismo. Porque, assim, como eu já tenho anos de trabalho, eu consigo dar conta. Só que isso, depois, quando eu vou para casa, eu não consigo fazer mais nada.
esgota. E daí o que as pessoas não entendem, eu escuto muito assim, ó, mas tu é só um pouco autista, né? Nem parece o teu autismo. Só que elas não sabem, em casa, eu não sou uma dona de casa. Meu marido que faz comida, ele me ajuda a limpar a casa, ele me ajuda tudo. Eu sou uma boa mãe, acompanho minhas filhas, mas o serviço doméstico eu não consigo fazer. Então, eu escolhi trabalhar, escolhi estudar, né, para ajudar financeiramente a minha família, mas eu deixo a desejar em outras áreas. Graças a Deus, meu marido me compreende, me ajuda, me apoia. E parece, eu sou casada desde os 16 anos e parece que ele sempre soube assim que eu era diferente, sempre me tratou assim com muito cuidado, sempre me apoiando. Então, assim, eu sinto muita falta hoje. Eu não vi no meio assim na área da educação essas vagas para pessoas com deficiência e que cumpra a lei, né? Então, hoje em dia agora, né, no momento eu não estou trabalhando, mas para mim trabalhar numa escola, se eu chegar e dizer que eu sou autista e uma outra professora que não é autista, quem que eles vão escolher para trabalhar? Né? Porque as pessoas ainda têm muito preconceito sobre o autismo por não conhecer. Então, é uma questão que a gente tem ainda que falar muito, tem que, né, apoiar muito e falar mais do autismo para que as pessoas compreendam e nos dê mais espaço, né? Eu já tenho, né, 45 anos, mas esses jovens que estão chegando precisam, né, também de um caminho aberto para o trabalho, para mostrar o quanto eles podem produzir e os seus talentos, porque uma coisa é verdade, a pessoa autista que, se ela trabalhar na área que ela tem hiperfoco, ela vai ser um excelente profissional. Ela vai ser aquele profissional que, se tiver o patrão olhando, vai fazer do jeito, quando o patrão não estiver olhando, vai fazer do mesmo jeito. E as pessoas precisam saber disso. Salva de palmas para a Bel. Maravilhoso, exatamente. Gente, vou fazer meio aqui, meio Fala Garoto, meio Serginho Grossman, porque senão não vão conseguir todos falarem, né? E você vê a importância de se conhecer. A partir do momento que ela sabe que tem um diagnóstico, ela vê que não é depressão. Então, ela mesma se preserva, porque as pessoas cobravam muito dela. Então, assim, todos aqui tiveram diagnóstico, né? Todos têm laudo. E o Marvin, com quantos você teve, Marvin? O laudo? Laudo teve com 12, 11, né? 10 anos. E também era difícil até saber que ele era autista, né, Paty? Vocês passaram por essas dificuldades de diagnóstico. Como é que você está hoje? O que você está fazendo? Bom, primeiramente eu estou trabalhando, fazendo um curso de jovem aprendiz, PCD, com um monte de pessoa que tem coisa especial, né? Como fala? Pessoa com deficiência, lá no meu trabalho. E eu fico muito bem lá. É lá no Pão dos Pobres, onde o moço falou ali, que é lá no Pão dos Pobres. E é muito legal, as pessoas são bem inclusivas, sabe? Ajudam um ao outro. Aí, quando não acaba o serviço, eles continuam. É um trabalho puxado. Vamos lá. Você está fazendo amigos? Fazendo bastante amigos, muita gente querida, muita gente boa. Mas tem que saber que não é 100% que vai ter dias assim, e vão à luta. Qual é o nome do curso? Capacitar para incluir. Acho que é isso, capacitar para incluir, né? E é remunerado, olha que legal. Eles estão ensinando eles que a gente falou antes, estão ensinando como trabalhar para que depois ele possa trabalhar, que a Ana Costa falou tão importante. Esse curso ensina os PCDs em geral, assim, todos os PCDs, a incluir, tipo, entrar no mercado de trabalho e saberem, né, eles saberem como é uma empresa, como é que eu tenho que fazer uma empresa, como é que eu se adaptar a uma empresa, sabe? E quanto tempo por dia? Quantas horas? 13h30 até 17h30. Você está gostando? Tô amando, tomara que Deus quiser trabalhar na Claro, uma coisa assim, sei lá, vamos... Olha, eles querem trabalhar, agora o Thales, nosso querido Thales aqui da Secretaria. Thales, você faz parte do PTE, esse programa de trabalho educativo, que estão aqui presentes, a Marilene, quero agradecer a vocês, meninas, que é tão importante essa inclusão. Nós temos também uma mulher surda lá com a gente, temos muito orgulho. Thales, o que tu acha do teu trabalho? É muito bom. Tu gosta de ir? Sim. Quanto tempo você fica lá? Das 8 até meio-dia. E você está fazendo amigos? Tô. Seus amigos estão aqui? Estão todos ali, ó. O Arielle, o Adilson, o William, né? E eu também.
Claro que sim. O secretário também. Vocês veem assim como é importante esse trabalho. O que tu acha assim? Conta da formatura. Pode contar da formatura? Pode. Quando vai ser? Dezembro. Todos nós vamos para a formatura do Thales, ele vai se formar, olha que legal. E a mãe dele está aqui. E a gente precisa cada vez mais que eles estejam presentes. Porque é tão importante. A Márcia falou, o Thales não tem muitos amigos, mas agora vai ter. Olha aqui o Marvin, olha o Bernardo, olha a Bel, né? E tantos outros que precisam fazer amigos. O que você acha? É muito importante. Então tá, obrigada. Agora vamos perguntar para o Bernardo. Deixa eu Bernardo. Sim, claro, aqui, ó. Olha, o secretário quer falar de ti. É o seguinte, ó, qual é a nossa experiência com o Thales? Quem é a mãe do Thales? É o seguinte, o Thales tem esse sorriso todo dia, o tempo todo, ele altera só quando muda de pessoa esse sorriso. Ele fica com frequência na entrada da secretaria, onde tem duas moças recepcionistas jovens, lindíssimas, né? Que o Thales fica ali junto e eles dão o acolhimento para as pessoas que vêm. A loja da Secretaria do Desenvolvimento Social é uma loja que recebe as pessoas que estão com problemas. Elas estão com alguma dificuldade, ou por pobreza, ou por miséria, ou por uma denúncia de violação de direitos humanos, elas estão vitimizadas, ou porque essas pessoas precisam de um atendimento especial, seja PCD, sejam idosos. Então, as pessoas chegam ali trazendo uma carga de dificuldades. E a nossa recepção, em vez de ser um balcão frio, duro ou tecnológico, ou ser uma recepção burocrática, né, não acolhedora, tem essas duas jovens e o Thales que com frequência está ali, recebem, ouvem as pessoas, sorriem e encaminha. E o Thales, sempre que estimulado, ele responde orientando, leva as pessoas, conduz, ajuda. Então, nós começamos... Depois, lá atrás, doutor Leonardo, nós temos que entregar um bom atendimento porque nós temos que dar sequência à qualidade do acolhimento que eles garantem muitas vezes na entrada, compreende? Então, o padrão de qualidade do serviço público ele tem que se manter. E essas pessoas têm especificidades que acabam emprestando uma coisa que dificilmente nós teríamos nessa qualidade, nessa amabilidade e nesta humanidade. Importante depoimento aqui do secretário. Bernardo, agora meu filho, né, deixei por último, eu vejo todos os dias, o Bernardo também teve 2 trabalhos. Um foi da Alô Atendimento, que também é uma parceria com a prefeitura, é importante falar isso. E aí ele entrou na vaga PCD, depois no gabinete da vereadora comandante Nádia, que deu essa oportunidade, uma vaga de 3 meses, aqui eu falando por ele, mas ele vai falar, gente, eu deixei de falar, tá? E que ele já saiu, né, filhote? Então, agradecer, né, a comandante Nádia, a equipe dela, porque é importante que mais vereadores façam isso. Vereadores, deputados, senadores, estágio, contratem nossos, né, autistas, que é tão importante. E eles podem, vocês estão vendo como eles podem e eles querem trabalhar. E com um sorriso no rosto, é muito importante. Conta um pouquinho da tua experiência, filho. Nos 2 empregos. Nos 2, não, que não dá tempo. Tá, B, tu faz um resumo. Tá bom. Boa tarde, gente. Muito obrigado pelo convite. Falando em vereadora, comandante Nádia, o Anderson aqui, que é um funcionário dela, está aqui. É bom te ver de novo, Anderson. Você que está atuando aqui como fotógrafo, foi meu colega lá no gabinete. Bem gente boa, espero que mande abraço para o pessoal lá e para a própria vereadora. Bom, minha experiência nos 2 empregos foi muito boa. Na Alô Atendimentos, a vaga originalmente era de telemarketing, mas preferiram me deixar como auxiliar de arquivos no RH, porque me acharam muito qualificado. Minha carga horária permaneceu a mesma, mas o salário foi reduzido, mas eu gostei do emprego. Só depois fiquei sabendo que não podia, mas tudo bem, tudo bem. Eu gostei do emprego do mesmo jeito e o pessoal foi agradável, o ambiente era ótimo. Foi muito bom, gostaram do meu emprego.
Eu só tive que deixar porque eu não conseguia conciliar direito com os estudos por besteira pessoal. E até queriam me manter no emprego e reduzindo minha carga horária, mas minha mãe preferiu que eu saísse do mesmo jeito, porque o salário também ia ser reduzido de acordo com a redução da carga horária. O emprego foi bom, durou uns 6 meses, se eu não me engano, mas é isso. E foi em 2021 para janeiro de 2022. Foi um emprego bom. No caso da vereadora comandante Nádia, o emprego foi muito bom também. Foi uma vaga rotativa, então desde o início já estava programado para sair 1 hora, mas eu posso voltar a trabalhar um dia, se for possível, se eu tiver oportunidade também, até porque o emprego era bom. E porque, verdade seja dita, é mais fácil trabalhar do lado que ter que estudar na universidade, mas é a vida, não tem escolha. E o emprego foi muito bom, meus colegas são excelentes, a Nádia me cobrou direitinho, eu só tinha que me acostumar à ideia de passar parte do tempo em casa ajudando nas redes, porque eu preferia ficar mais presencialmente no gabinete, fazendo as outras tarefas. Mas eu gostei do emprego mesmo assim, eu trabalhei como pude, o pessoal gostou do meu desempenho, meus colegas são excelentes, eu ainda tenho que retomar contato. Eu agradeço muito a todos pelas oportunidades que eu recebi, minhas experiências foram muito boas, serão úteis para mais experiências futuras no mercado de trabalho e até mesmo para amadurecer. Foi muito bom por questões de rotina, porque eu tenho dificuldades em ajustar a minha rotina, dificuldades pessoais, porque eu sou meio besta para essas coisas, mas eu agradeço. Minhas experiências foram muito boas e eu agradeço. Gente, essa é verdadeiramente uma roda de conversa. Então, assim, gostaria de abrir para vocês. Ele não pode falar da faculdade também, de repente? Da faculdade, tá cursando biologia, né? Você terminou o ensino médio, né? Terminou o ensino médio. E na questão do colégio, quer falar? Não, você já terminou o ensino. Já concluí o ensino médio, a formatura foi muito linda. Meus colegas me apoiaram tudo, eu usei o fone. Pra quem não sabe, eu uso o fone, né? Por causa do barulho. E o Thales também está terminando agora, que vai ter a formatura. A Isabel já terminou um tempo, né? Se formou e está fazendo pós. Fez uma pós, né, Isabel? E o Bernardo está na faculdade fazendo biologia. E tem algum desafio presencialmente, que agora você começou na URGS, né, Bernardo? Acho que é isso que o promotor quer saber, essa questão de desafios na faculdade. Promotor, eu tenho tido desafios, mas é porque é o seguinte, é porque eu também, no ambiente universitário, eu tenho sido besta nos últimos anos, eu não tenho me organizado como eu devia. Falta de... eu sou meio disciplinado, e nas minhas primeiras semanas na universidade, por incompetência pessoal mesmo, eu não conciliei direito os estudos com o emprego, aí eu tô tentando... Tu passou em Brasília inicialmente, né? Em Brasília. Depois veio pra cá. Sim, eu usei a nota do Enem para entrar na licenciatura na UNB, ampla concorrência, e no segundo semestre me transferi para o bacharelado usando a nota do PAS. Você conhece ambos, não conhece? Sim. Certo, é bom saber. Tá gostando lá? Eu tô gostando dos estudos, sim, meus professores são bons, eu só tenho que estudar, eu só tenho que me organizar mais. Infelizmente, agora eu tô voltando à aula para vir para cá, de Genética 1, e eu me esqueci de avisar, eu me atrapalhei, não avisei a professora como devia. Felizmente, ela não cobra a presença, então... Acho que ela sabe que tu tá num evento importante aí, não vai ter problema. Ela sabe que você está aqui. Bernardo, é importante, né, falar essa questão das cotas, por isso que interrompi. Porque Bernardo não entrou por cotas, mas os autistas têm direito. É bom que vocês saibam entrar na faculdade por cotas pessoa com deficiência. Foi uma escolha do Bernardo, porque ele me comunicou que ele ia estudar e entrar como todo mundo. Eu achei muito bonito que ele quis dizer assim, eu vou estudar e eu vou conseguir. E outra coisa, ele disse, eu vou deixar cota para quem precisa mais do que eu. Que aí foi o ponto que me tocou ainda mais. Que eu achei bem bonito. Realmente, outra pessoa está no lugar que ele poderia estar, então ele conseguiu passar. É lógico que naquele momento eu fiquei muito angustiada. Quando ele falou, não vou usar as cotas. Tipo assim, tem uma facilidade, não quero. Mas eu tive muito orgulho, e ele tem esse exagero que ele tem que resolver com o secretário Léo Voigt, viu, secretário?
que ele é católico, apostólico romano, e ele exagera às vezes. Ele é um ótimo aluno, ele é um ótimo filho, às vezes ele se chicoteia. Tem várias notas nas coisas que ele... Ó, tá vendo? Exige demais, eles têm isso também. Né, Márcia? Eles se exigem demais. O Marvin também tem, a Paty sabe disso. Tu também tem essa coisa de se exigir demais? Tem. Eu me cobro muito. E quando eu não consigo, na faculdade, eu não tirava a nota máxima, eu ficava muito mal. É bem complicado de lidar com isso. Você vê que é uma característica deles, eles se cobram demais. Em alguns Sim. momentos, o Bernardo também ficou muito triste de não conseguir algumas coisas. Por isso que a gente tem que conversar e facilitar a vida deles. E entender o funcionamento deles. Porque, às vezes, para algumas questões, cada um é de um jeito, né, gente? Todos nós somos diferentes. Mas, para algumas questões, eles são um pouco mais devagar. Vamos respeitar o tempo deles, né, promotor? É isso aí. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas Isso, aqui. Luciana. Muito obrigado pela tua intervenção, Claro. Luciana. E vocês também já têm... A Paty já quer perguntar. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar para as pessoas fazerem. Eu vou fazer posteriormente. Na verdade, é uma pergunta e uma colocação. Eu, como mãe do Marvin, a gente, enquanto mãe, a gente está sempre passando força, coragem. Quando eles chegam tristes em casa, dizendo, a mãe, o Mega chamou de tal coisa, ou enfim, a gente dá força, a gente dá fé, né? A gente diz, calma, filho, explica o que é o autismo, conversa. A pessoa me chamou de tal coisa. Não, diz que tu não é tal coisa, tu é autista, o autista é assim, funciona assim. E pra gente em casa também é difícil, né? Eu sou mãe dele e muitas vezes eu também extrapolo. Ele diz, mãe, no meu tempo. Daí, desculpa, porque a gente acelera, né? É normal. Então eu quero falar, porque é importante esse momento, muito importante, de poder deixar eles falarem, né? E o Marvin tem 18 anos, e eu descobri, no primeiro laudo do Marvin foi retardo mental, e quando ele entrou na escola, que viram que ele era diferente, e aí depois TDAH, e com 10 anos, porque a escola disse, ele não é TDAH, Patrícia, vai atrás do laudo, para a gente poder ajudar o teu filho, a gente precisa se orientar, né, ter um rumo com os profissionais maravilhosos que a gente teve contato até hoje. E eu nunca, na minha vida, imaginei que o meu filho, eu juro assim, que eu imaginei o meu filho pegando ônibus sozinho. Então, eu quero dizer para vocês que Deus é maravilhoso e a gente passando força para eles, uma hora eles nos surpreendem de uma forma mágica. Porque eu sempre pensei assim, bom, meu filho é autista, ele precisa de mim, onde ele vai eu tenho que ir, aonde eu vou eu tenho que levar ele, e eu levo ele, né? Eu não tenho vergonha do meu filho. Se ele disser, mãe, deu, eu pego ele e vou embora. Ah, mas não interessa, é o tempo dele. Se eu estiver numa festa, se eu estiver em qualquer lugar, é o tempo dele. Aí as pessoas, como tu diz, né? Ah, merece umas palmadas, quem manda na família é a mãe, não é o filho. Eu digo, não, mas ele é um filho autista e ele tem o tempo dele, eu não vou judiar dele. Então, e este ano, faz nem um mês, quando o Marvin começou esse curso de PCD, do Pão dos Pobres, né, que é com parceria com a Rede La Salle, que é um jovem aprendiz PCD, auxiliar administrativo, e que o Marvin está fazendo. Então, ele tem contato com outros PCDs, e ele viu os PCDs, né, os colegas pegando o ônibus, e ele se encorajou. Ele disse, mãe, eu posso pegar o ônibus sozinho. E um dia, numa segunda-feira, eu disse para ele, olha, filho, a gente vai ter que enxugar, é muito Uber, porque eu mando ele de Uber, meu cartão de crédito não aguenta mais, a gente vai ter que achar uma estratégia. Ele prontamente, eu vou de ônibus. Eu disse, não, tudo bem, eu vou dizer para a avó ir contigo. Não, mãe, eu vou sozinho. E olha, eu tenho muita fé, e Deus me tirou de Porto Alegre, me levou para Alvorada, que eu tinha que fazer o atendimento em Alvorada, porque senão eu ia de carro atrás do ônibus. Eu me conheço. Só que eu não podia, porque eu não estava em Porto Alegre. E aí ele disse, mãe, é amanhã. E eu não podia nem desmarcar meus compromissos. Porque eu trabalho no Inter, sou assistente social do Inter, e participava da CIPA, então tinha a semana da CIPAT, e eu tinha que estar em Alvorada. E eu disse, então tá. Eu disse, mãe, leva ele na parada do ônibus, coloca ele no ônibus,
e ele vai descer lá no Pão dos Pobres. E seja o que Deus quiser, se a gente dá tanta força, a gente tem que deixar. E aí ele pegou o ônibus sozinho, ele, Deus, e todos os passageiros e o motorista, e ele foi para o Pão dos Pobres. Chegando lá, ele disse, mãe, só uma coisa que eu vou te pedir, não me liga, não me manda mensagem, porque tu vai me deixar nervoso. Me deixa sozinho. Eu, tá bom. Aí, e eu me tendo um troço lá em Alvorada. E aí, quando ele chegou, e eu olhava pro celular, daqui a pouco ele, cheguei, só isso. E eu, tá. E em casa, depois da janta, eu perguntando como é que foi e tal, e ele, tudo bem, tudo bem. Aí, quando ele viu que dava para falar, ele, mãe, eu vou te contar uma coisa. Eu subi no ônibus, só que tinha uma roleta. E aí eu olhei para a roleta e não consegui passar na roleta. E eu sentei. E ele, calma, mãe, calma, deu tudo certo. Aí eu esperei, quando chegou na minha parada, eu fui no motorista e disse, moço, olha só, eu sou autista, primeira vez que eu tô pegando o ônibus sozinho, eu posso descer pela frente? E o motorista disse sim. Então, a gente dá força e quando eles mostram pra gente que eles podem, a gente se assusta. Mas é muito gratificante ser mãe do Marvin, é muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de conviver com uma pessoa que é puro amor. Obrigada. Também está aí na tua conversa. Como é que é teu nome? Desculpa. Patrícia, também tem a questão do ambiente acessível, né? Como é importante o treinamento, por exemplo, de motorista aí. Né? Eu vou fazer uma pergunta muito brevemente, tá? Só uma para a Isabel, já que a gente ouviu o depoimento de uma mãe, né? Geralmente pelos estereótipos de gênero, né? Socialmente construídos, as mulheres têm essa questão do cuidado, né? Então a gente vai ver muitas mães de autistas aqui, a Luciana, inclusive, né? Mas a gente tem uma mãe autista aqui, né? Então eu queria ouvir, de repente, se tu tem alguma coisa para nos contar sobre a tua experiência da maternidade sendo uma pessoa autista. Quando eu fui mãe da minha primeira filha, recém tinha perdido a minha mãe. Eu estava fazendo 1 ano que minha mãe faleceu, e depois que minha mãe faleceu, eu entrei em depressão profunda, assim, sempre. Perdi a vontade de viver, porque ela era que me dava força, né, para fazer as coisas. Aí minha filha nasceu, e aí todo mundo falava, tinha medo de eu ficar com depressão pós-parto, de eu não querer cuidar. E eu não tive ninguém para me ensinar como fazer as primeiras coisas, só tinha a experiência de ter cuidado dos meus sobrinhos. Quando a minha filha nasceu em mim um amor que incomparável, assim, sabe? E elas viraram, assim, as duas, né? Ali a minha mais nova, outro grande hiperfoco da minha vida, talvez o principal. Eu largo tudo por elas, minha profissão, tudo. Então, assim, no decorrer da minha vida, eu sempre tive muito hiperfoco nelas, no estudo delas, como elas estão. Sempre fui muito de conversar com elas, explicar as coisas. E a minha filha mais velha tem 24 anos, ela está na 2ª graduação, agora está fazendo Direito, é formada em Perícia Criminal, e a aluna está na 5ª série, são estudiosas, nunca tive problema na escola, né, com aprendizado, porque elas sempre na conversa, sabe? Eu sempre fui muito explicar tudo, tudo. E elas sentem esse amor, e eu sou muito grata a Deus, assim, sabe, pela minha família, porque eu acho que a família é o grande apoio do autista. E eu vendo ali ela falando, eu também iria atrás do ônibus. E mesmo a minha filha mais velha, né, ela sabe que eu sou assim, e ela assim, mãe, cheguei em tal lugar. Ela sempre me avisa onde ela está indo, onde ela está voltando. Então, eu tenho essa coisa muito forte com ela, sabe? É meu hiperfoco de vida. E é a coisa mais linda que Deus me deu. Não tem palavras. Certo. Obrigado, Isabel. Gente, alguém mais quer fazer pergunta? Ah, tem 2 aqui para fazer. Nelson e a mãe do... Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a mãe do Thales, aquele lindo ali, sorridente, feliz, porque desde quando ele nasceu, eu sou muito emotiva, tá, gente? Só que assim, lutei muito. Eu achei que eu estava sozinha, mas não vi que tem muitas mães ainda. Muito lindo isso. Eu não estou só. Não estou só. Isso é muito lindo. Então, eu soube que o Thales tinha autismo no início da escola, mas eu já vi que ele tinha as dificuldades dele, né? Não era uma criança muito normal. Então, a minha gravidez não foi muito fácil também.
Então, eu tive depressão pós-parto dele, né? Mas eu tenho mais 2 filhos maravilhosos também. Todos eles são, né, lindos, assim como ele. Então, eu acredito, assim, a transformação de cada pessoa, né? Um ser humano, né? A mãe, quando é uma mãe, traz um ser humano, traz transformações em toda a família e principalmente para a mãe, para a mulher, né? Quando ela também está perdida no mundo. Eu tinha, né, minhas dificuldades e eu virei professora. Para quê? Porque eu achava que eu estava sozinha no mundo. E eu não tinha quem ajudasse meu filho, não tinha professores que me ajudavam, não tinha profissionais que me ajudavam. E eu me transformei em uma professora. Hoje eu sou, né, eu tenho uma empresa de reforço escolar e principalmente trabalho muito com crianças com todas essas dificuldades de autismo, né? E eu creio assim que se a gente aceitar que o seu filho tem problemas, ele terá, porque você trava ele. Então liberte-se o seu filho de tudo. Liberte-se de ele andar sozinho, liberte-se de ele ter uma família, liberte-se de ele ser igual a você, deixa ser igual a você, ser feliz. A criança quer ser feliz, ela quer ter toda aquela liberdade que a gente não tem. Às vezes a gente trava o filho porque a gente é preso. Se a gente é presa, a gente não consegue liberar o que você ama. Se você não se amar, né, você não vai amar o outro, você não vai conseguir amar o seu filho. Ou você vive a vida dele e você esquece de viver a sua. Tu tem que viver a sua. E o seu filho também, a gente tem responsabilidades, mas a gente também tem que se amar para poder amar ele. Então, agradeço às mães, né, que estão buscando essa liberdade para os filhos. Eu tentei e tento sempre ajudar meu filho. Sonhei ele de estar, né, em algum programa que seja, né, do que ele goste. Ele gosta muito de cantar. Ele gosta muito de ser de youtuber, mas ele, né, se enrola todo, mais fácil. Mas ele gosta de conversar bastante. E ele gosta de estar no meio das pessoas para conversar. E ele está falando muito bem. A dicção dele está melhorando cada vez mais. Né, Thales? É ou não é? A Mari está aí. A Mari é maravilhosa, né? A Simone, todos eles do PT, são pessoas maravilhosas. Eu estou, assim, com o coração na mão de largar ele lá, né? Tirar ele de lá e ir para outra educação, né? Outro colégio. E aí vou ver como é que vai ser a família deles também, né, lá. Então, minha preocupação é o quê? Meu filho cresceu. Ele está no ensino médio, que é pouco. E o que ele vai, né? Qual é o pacote do estudo dele? Como é que ele vai ser? Ele quer fazer uma faculdade e o material de conhecimento. Será que está preparado para isso? Como é que eles vão aceitar, né, a qualidade em si? Ele tem, né? Ele gosta de trabalhar, de mexer no computador, né? Ele quer fazer um curso de computação. Então, é esse desenvolvimento. Ele ia falar isso, não falou nada, né? Ficou bem quietinho. Ah, então, procura aí, meu filho. Pessoal, como o evento ele tem 1 hora só e a gente está quase chegando no encerramento, eu vou fazer o seguinte. A gente vai liberar mais uma pergunta, tá, da plateia ao final, e agora eu vou prestigiar uma pergunta que veio pela internet, aí, pelo YouTube. Obrigada. Do link do CF. Parabéns pela... Que é uma pergunta de uma colega. Ela quer fazer? Então vamos deixar ela fazer, depois eu faço. Eu nunca fui. Eu nunca fui. A Manu faz parte do nosso movimento da banda Malucos Beleza, é uma das nossas atrizes lá, né? A Manu toca a nossa meia-lua, né, Manu? Nossa festeira. A banda Malucos Beleza, ela começou na Escola Eliseu Paglioli, através de um projeto de uma professora. Essa professora se aposentou. Então, vendo que esses jovens, né, tudo acima de 20 anos, não tinha outra colocação, aí começa essa colocação, né, de o que a gente vai fazer agora, né? E aí ela continuou com esse projeto que ela montou na escola, no Eliseu Paglioli, montou a banda Malucos Beleza e eles tocam todos. A Manu é uma das integrantes. Desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Isabel Ferreira, eu sou coordenadora do Moab Porto Alegre, cheguei atrasada, né? O Lourenço era para estar participando, mas teve
se desequilibrou hoje, não pôde estar aqui, né? O Lourenço é vocalista, toca violão, gaita, essas coisas todas, tá? Então, só para fazer. Então, a pergunta agora que veio pela internet é da promotora, minha colega, Ana Luísa Domingues de Souza Leal. Ela gostaria de saber o que poderia ter sido diferente na caminhada, especialmente tendo em vista que as instituições escolares não estão capacitadas para lidar com os estudantes com TEA. Alguém especificamente, se é um diagnóstico mais precoce, talvez do Martin, né? Do Marvin, essa Marvin, questão desculpa. assim, ó, a gente tem que entender também, né, um pouco, o colégio último que ele estava foi bem inclusivo, né, Marvin? Bom, a questão do colégio foi bem difícil na questão de aprender, mas na inclusão foi bem de boa, foi bem fácil. Então, que a gente sempre tem que pontuar onde a gente veio e onde a gente está agora. Como há mais de 20 anos eu tive o diagnóstico do Bernardo, numa época que não se falava sobre autismo, tudo é muito recente. Então, a visibilidade se ganhou a partir da Lei Berenice Piana, há 10 anos. Então, a gente ainda está construindo, avançando, muitos avanços, né? No Rio Grande do Sul. Eu tenho falado isso, promotor, porque eu vim de Brasília há 2, 3 anos e conheço vários estados em ter inclusão e posso garantir que o Rio Grande do Sul é um dos que mais atende autistas. Isso é fato. Tanto com o Tia Cole, que é do governo do estado, com o CERTA, com o Casa Teia da Unimed, né, com tratamentos de clínicas, que tem a Clínica em Tempo, tem Horizontes, e por aí vai cada vez mais, mas é recente. Então, realmente, a gente precisa se adaptar. Há 20 anos, era um autista a cada 150, na época do Bernardo. Hoje, nós temos um autista a cada 36, é quase 5 vezes mais. O que eu digo? A gente comemora as conquistas e a gente avança para conseguir mais conquistas. Mas se a gente ficar só reclamando, a gente não vai a lugar nenhum. Até porque tem muitas conquistas. Então é um jeito de ver a vida. É um jeito que eles estão nos mostrando aqui. Porque você vê que todos eles aqui, eles têm uma coisa em comum. Cada autista é único, mas todos eles são felizes. Você pode ver pelas carinhas aqui. Então, isso é o mais importante, que a gente tem esse olhar de gratidão pelo que a gente já caminhou. É recente o mundo. E a gente não está pior do que nenhum país. A gente tem que começar a valorizar mais o nosso país e as nossas conquistas. E o nosso estado também é um estado bem inclusivo. Vamos avançar? Vamos e vamos com vocês. Então, pessoal, pelo avançado da hora, vamos mais uma pergunta da plateia para aquela. Tá bom. Sim, vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Nelson. Rapidamente, como método de inclusão, eu sou um homem branco, cadeirante, tenho cerca de 64 anos, cabelos e barbas grisalhos e uso óculos, sou cadeirante de uma cadeira motorizada. Eu quero parabenizar a todos pelo evento. E eu quero saudar, porque aqui nós estamos com alguns casos, vários casos de sucesso. Mas, infelizmente, isto não é um retrato da sociedade. Apesar de eu concordar com a Luciana, nós avançamos muito. Nós avançamos muito na detecção. Nós éramos 1 em 150, somos 1 em 36 pessoas com autismo, e não aumentou o número de autismo. Aumentou foi o diagnóstico. Aumentou foi a detecção dos casos de autismo. E esses casos de sucesso que estão aqui foi só porque houve a presença do Estado para estes casos. E esta presença do Estado que faz falta em muitos locais, né, secretário? Apesar de todo o empenho da Prefeitura, todo o empenho da Secretaria, ainda falta muito avanço. Nós ainda temos, apesar de termos, por exemplo, o Marvin com acesso à escola perfeito, com o Bernardo, que aliás tem o nome do meu neto, né, Bernardo, do Tales, terem acesso à escola, este acesso é restrito ao número pequeno ainda de pessoas com deficiência. E aí não são pessoas com deficiência com autismo, são pessoas de todas as deficiências. Todas elas têm o seu acesso à escola,
à estimulação precoce com muita dificuldade. E é isso que nós temos que ajudar a superar. E exatamente com exemplos que nós temos aqui hoje, que nós podemos fomentar este aumento da inclusão. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Com alegria estou aqui representando as colegas do PTE que estão por aqui. O Programa de Trabalho Educativo e o Thales é nosso aluno do programa já há algum tempo, né? Ele estuda no Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire. Tem uma cadeira para mim. E o Thales, então, quando iniciou, a gente começou a observar que lá na escola ele percebia todo o funcionamento da escola, desde a entrada dos alunos, dos professores. Chegou um tempo em que os colegas chegavam para o Thales para perguntar: será que o professor de matemática já chegou? Né? E o Thales sabia dar todas as orientações da escola. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ver que ele poderia estar trabalhando num ambiente em que ele pudesse atender público, porque ele tinha uma percepção daquele todo, né, enquanto ele estava ali nas entrada e saída de pessoas. Né? Foi aí que, através da nossa parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social, conseguimos essa vaga pelo Programa de Trabalho Educativo na Secretaria. Então, acho que o Thales já tirou até férias, né, Thales? Já fechou um ano. A gente já renovou o contrato, já teve férias, e agora, então, no final desse ano, ele vai estar concluindo esse período de estágio e concluindo também a escola. E aí, a partir daí, nós vamos começar a planejar, então, o futuro deste adulto que vem aí para o mercado de trabalho, né? Então, e é isso, então. Também a senhora queria falar uma coisinha? Só concluindo, assim, que no caso do Lorenzo, né, 15 anos, ele foi, eu sou muito grata, eu sou do município, e graças à escola municipal, eu digo, foi através de uma professora, vice-diretora da escola municipal, que identificou, não diagnosticou, porque ela não é médica, o autismo do meu filho muito cedo, 1 ano e 9 meses, e através disso a gente conseguiu correr atrás. Se eu dependesse do médico, hoje a gente estaria chorando, até hoje, há 15 anos, estaríamos chorando, né? E graças a Deus, ela conseguiu ver isso muito cedo, e a gente correr atrás para o Lorenzo hoje ser o que é, né? Fez 15 anos, agora dia 10. Então, eu digo que, sim, seu Nelson, a gente ainda tem muita dificuldade, o senhor sabe, né, que a gente está sempre em campanha. E, como eu digo, a gente podia estar lá em casa, eu no caso, né, cuidando, a Luciana cuidando do Bernardo, eu cuidando do meu Lorenzo. Mas a gente não pode estar dentro de casa, a gente está nesse movimento atrás de todos os Lorenzos e Bernardos e das mães desses Lorenzo e Bernardo, por isso que a gente está à frente disso. E que nós possamos ter mais conversas como essa, dentro do Ministério Público, porque só através de vocês a gente vai conseguir ter programas mais abertos para eles. Eles têm um mundo pela frente, eles têm e quando eles tiverem pais e mães à frente disso, eu tenho certeza que eles terão um futuro brilhante. Assim como Marvin, assim como Bernardo, assim como Lorenzo, como Thales. Thales está convidado para conhecer a banda, eu vou te buscar lá na secretaria, porque o ensaio da banda, tu desse muita sorte, é ali quase ao lado, pode ter certeza que eu vou lá te buscar, conversar com a tua mãe, vou te buscar para ensaiar. Com certeza. E fico muito feliz, agradeço a todos. Obrigado. A Luciana, tenho que agradecer mais. Olha, a gente sempre agradece, que é muito importante a presença aqui do diretor de esportes do governo do estado, Bruno, que veio em cima da hora, a gente convidou, e ele veio, e eu sei que eles têm novidades para os autistas, um projeto maravilhoso, isso aqui eu não posso antecipar, só posso deixar vocês muito curiosos, que o secretário Danley, não posso contar, Thales. Thales vai me perguntar todos os dias agora.
Mas vai chegar um projeto maravilhoso e mostrar que a inclusão vai acontecer de verdade, como já acontece no Rio Grande do Sul. Agradecer aos professores da SMED que estão aqui, porque a gente sabe, eu também tive essa questão do diagnóstico do Bernardo há mais de 20 anos por professores, porque são eles que todos os dias veem os nossos filhos e notam quando tem alguma diferença, alguma alteração no desenvolvimento. Então, a gente tem que se unir aos professores, que eles são assim, eles são os nossos olhos quando nós não estamos com nossos filhos. Tá? Agradeço a todos. Muito rápido, rapidinho. Eu só queria aqui parabenizar você, Marvin, que é o seguinte, no que diz respeito ao ônibus, você estava começando a pegar numa idade muito próxima na qual eu comecei a pegar, com 17 anos. Eu gostaria de dizer parabéns a ti, não só por causa disso, mas porque eu percebo que você tem muita iniciativa na vida, porque até mesmo nesse quesito de ônibus eu comecei a pegar porque minha irmã insistiu que podia me treinar para economizar o bolso da minha mãe. Você tem muita iniciativa mesmo, parabéns. Eu gosto disso em ti, eu desejo sucesso para ti, que Deus te abençoe sempre. Você me dá muito orgulho, Marvin, tu é uma pessoa excelente e eu acho que tu merece parabéns por essas e outras coisas. Eu já te aviso, o ônibus aqui de Porto Alegre é bem melhor que o de Brasília, então já está ótimo. Boa tarde. Pessoal, a gente vai encaminhar para o encerramento. Eu acho que eles poderiam dizer uma frase final, cada um deles, né? Perfeito. Bel, começar pela Bel. Assim, o que você gostaria de deixar de mensagem para as mães, para os pais, para as famílias, para todos que estão nos ouvindo? Eu quero dizer que esse movimento é muito bonito de a gente poder falar, que abram mais espaço para a gente falar, e que quem está lutando a favor do autismo, que não desista. Lá em Cachoeirinha eu faço parte do CME, do Conselho Municipal de Educação, na Comissão da Inclusão, e também faço parte da Paz e Amor, juntamente com as Mães da Inclusão, onde a gente está batalhando por uma inclusão de verdade, juntamente a Tairê ali está presente. E como o nosso amigo falou ali, é muita coisa para ser feita, muita coisa para ser buscada, mas também muita gratidão pelo que já temos. Então, meu coração está cheio de gratidão por estar aqui, gratidão também pelas conquistas. Não se acomodem e fé, esperança e vão à luta. Mandar um abraço para os teus amigos, para todo mundo que está assistindo na live. Manu, tu quer deixar uma frase para as pessoas? Você já deixou tua frase, né, Bernardo? O Bernardo? Agora sim, Ana Costa. Tem que deixar uma frase aqui de esperança. Pode ser. Então, vou fazer uma provocação, aproveitar que eu estou aqui no Ministério Público e vejo tantas mães aqui, a gente sabe a preocupação com o futuro dos filhos, né? Então, os filhos vão trabalhar e ainda tem uma dificuldade muito grande de entender deficiência e incapacidade. E já tem uma regra no regime geral da Previdência que permite que a pessoa trabalhe, continue recebendo o salário e receba pensão por morte de pais ou irmãos. Nós não temos essa regra no Estado, né? Então, esses dias um pai de uma pessoa autista me ligou querendo saber o que ele faz, que o filho está dentro de casa, está muito deprimido e recebeu uma proposta de emprego. E ele é servidor estadual. E já está aposentado e teria, né, garantido para esse filho uma pensão por morte. E aí eu expliquei para ele, a regra é do regime geral da Previdência. Eu acho que a gente aproveitar agora, tem a Semana da Pessoa com Deficiência, eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha por uma lei estadual e do município também, que garanta aos servidores estaduais a garantia dessa pensão para os filhos que trabalharem, né? Então, eu acho que é um direito. A gente sabe que, às vezes, os salários são pequenos, que as pessoas não vão se manter com esse salário. Então, é uma provocação. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Excelente, muito obrigado. Bem, pessoal,
para encerrar, a ideia não é que não se faça nenhuma proposição, que a gente não saia daqui com nenhuma encaminhamento, nenhuma tarefa. Esse é um evento de visibilidade, de conversa, de aproximação de instituições, para a gente conhecer. Vocês todos se conhecem muito, se conhecem muito bem. Eu não conhecia quase ninguém. Então, esse evento é muito importante para todos nós do Ministério Público que estamos conhecendo vocês, nos sensibilizando com a situação, com a condição de vocês e de todos, né, de todos os órgãos envolvidos, as organizações sociais, os entes públicos, né, e os pais e as mães que atuam nessas questões. Então, obrigado a todos, espero que tenham gostado e muito obrigado por terem vindo.